Até aqui tá tudo bem? Alguma dúvida? Não, até agora tá tudo tranquilo, graças a Deus. Maravilha. Esse tema é muito bom. Ai, super bom. Isso. Acho que eu não compartilhei a tela. Gi, como sempre, salvando a pátria. A gente tenta, né? Vamos lá. Todo mundo vendo a tela? Sim. Sim. Excelente. Vamos lá, então. Vou desenhar de novo aqui, porque a memória, às vezes, da gente é curta, né? Faz 5 minutos que vocês viram, mas vai que esqueceram. Tá muito lindo esse meu eletro. O paciente está quase morto com um eletro desse. Ó, P, Q, R, S, T. O infarto é com supra de ST. Supra. Supra é para cima. Beleza. É isso aqui que acontece. E aí, o que acontece? O porquê que isso aparece no eletro, né? Então, quando se desenvolve uma oclusão trombótica coronária completa, lembra que até agora a gente estava falando de oclusões parciais. A oclusão agora é completa. Essa elevação do segmento ST, ela é persistente no eletrocardiograma. O que isso quer dizer? Vai ficar lá até você desobstruir, tá? E aí, o que acontece? Quando se forma um coágulo de fibrina e se ativa a fibrinólise endógena, e aí eu preciso que vocês entendam o seguinte. Tem gente querendo entrar, peraí. O que acontece? Acontece que, nesse caso aqui, o trombo, ele já é com hemácias, tá? Ele já é um trombo rojo, tá? Até agora a gente estava falando de trombo branco, agora o trombo é rojo. E aí, o que acontece? Na cascata da coagulação do seu corpo, normalmente, a gente vai ver um pouquinho mais disso lá no TEP, mas de uma maneira mais geral, o que acontece? Acontece que qualquer lesão endotelial vai gerar o desencadeamento dessa cascata da coagulação. Essa cascata, ela tem 4 etapas. E a última etapa é fibrinólise, tá? Fibrinólise. Então, o que acontece? Você formou um coágulo, tá? E se ativou a fibrinólise. Só que o que acontece? Essa fibrinólise, ela não consegue ser eficiente. Então, o que acontece? Se forma o trombo, ó, o microfone ligado, se forma o trombo, tá? E aí, muitas vezes, essa fibrinólise, esse seu organismo, não consegue desfazer esse trombo. O que acontece numa pessoa normal? Numa pessoa normal, acontece que esses mini trombos, essas microlesões, acontecem o tempo inteiro no seu corpo. Só que o seu corpo existe um mecanismo de fibrinólise, que é a última etapa da cascata de coagulação. Ele vai lá nesse trombo e quebra ele, divide ele de novo, e aí ele não te causa dano. Só que no caso de quem tem um infarto com supra de ST, esse coágulo, além dele não se desfazer, ele oclui todo o seu vaso sanguíneo, tá? Peraí. Aí, o que acontece no quadro clínico, então? Dor do tipo anginoso, intenso, prolongado, que não responde à nitroglicerina. Giovana, o que é nitroglicerina? É o que é usado no tratamento dessa dor, desse infarto, e nesse caso não resolveu, tá? Se acompanha de manifestações vegetativas,
E aí, assim, às vezes, o que acontece? Vou falar um negócio pra vocês. Às vezes passa na minha cabeça algum pensamento que alguém pode ter, do tipo, é lógico que todo mundo sabe que manifestação vegetativa não tem nada a ver com vegetação da endocardite que a gente viu. Nada a ver. É um absurdo. Mas vai que na sua cabeça passou isso daí. Apaga esse pensamento, tá bom? Apaga, finge que você não pensou nisso, porque é um absurdo, tá bom? Vegetativo é de vago, nervo vago, tá? Tá bom. Aí, sudoração fria, tá? Sudoração fria, náusea, vômito, angústia, sensação de morte eminente. O paciente te fala que ele sente que vai morrer. Isso é a sensação eminente, tá? E como que você faz o diagnóstico? Eletrocardiograma, enzimas cardíacas, LDH, ecocardiograma e coronariografia, isso. Então, assim, o diagnóstico, ele é o mesmo diagnóstico que você usa lá no infarto sem supra para diferenciar ele da angina inestável, tá? Mesmo diagnóstico. O que muda? Quadro clínico. O que muda? ECG, tá? Enzimas cardíacas. Pode ser que elas estejam mais elevadas do que no outro infarto. Por quê? Porque a área de necrose aqui está sendo maior. Então, pode ser que essas enzimas estejam em um valor maior também no exame. Pessoal, até aqui, alguma dúvida ou podemos entrar em TEP? Eu acho que tá, por mim, tá tudo tranquilo aí. Tranquilo? Mais alguém disse que está tranquilo aí, só para eu ter certeza? Beleza, Gi, pode entrar. Beleza, vamos. De arrar. Vamos. Então, TEP. TEP é ainda mais legal do que a isquemia, a cardiopatia isquêmica. Então, o que acontece? Primeiro, você tem que saber o que é TEP. Então, tromboembolismo pulmonar, beleza? E aí, embolismo, você precisa saber o que é embolia pulmonar, tá? Então, o que é essa embolia? É uma obstrução de uma artéria pulmonar ou dos seus ramos por um material que se deslocou em uma parte do corpo até os pulmões, levado pela corrente sanguínea. Então, eu primeiro preciso que vocês entendam que nem toda embolia é uma tromboembolia, tá? Nem toda obstrução é por sangue, por coágulo, tá? E eu coloquei isso aqui embaixo. Então, você presta atenção. A embolia pode ser trombótica, que daí vai ser por coágulo sanguíneo, ou não trombótica. Pode ser por gás, pode ser por líquido amniótico, depois do parto, e pode ser por gordura, tá? Então, no caso do TEP, que é o que a gente vai falar, ela é do tipo trombótica. Por quê? Existe a formação de trombos nas venas profundas dos membros inferiores e pelvis, principalmente nos vasos ilíacos e vasos femorais. E aí, o que vai acontecer? Esse coágulo desses vasos corresponde a 80% dos casos. Os outros 20% é de outros vasos de outros lugares do corpo, mas 80% é desses vasos dos membros inferiores, tá? E aí, o que vai acontecer? Ele disse que ia cobrar epidemiologia, causa, complicação, manifestação clínica e exame complementar. Por isso que eu coloquei esses valores aí de 80% e esse de 15% aí, que é o quê? 15% dos pacientes internados morrem por tromboembolismo pulmonar, tá? E aí, gente, fisiopatologia. Fisiopatologia do TEP, o que é? A fisiologia, ela vai consistir em um desequilíbrio entre a formação do coágulo e a sua destruição. Então, se você lembrar do que a gente acabou de falar ali em infarto, o nosso organismo, ele tem um mecanismo de formação do coágulo e fibrinólise, que é a quebra desse coágulo. Quando existe um desequilíbrio nesse processo, esse trombo continua lá e pode se desprender, tá? E aí, o que acontece? A gente pode ser, essa tríade aí, o paciente tem que cumprir, eu vou falar para vocês quantos, peraí. O paciente tem que cumprir pelo menos 2, tá? Então, dos 3 da tríade de Virchow, para fazer fisiopatologia do TEP, você precisa pelo menos de 2,
tá? E aí, o que vai acontecer? Você pode ter pacientes com defeitos genéticos dentro da cascata da coagulação que a gente falou. E por que eu estou falando tanto dessa cascata? Não tem outro jeito, gente. O que acontece? Você não precisa saber cada etapa, porque isso é um capítulo inteiro do livro. Mas você precisa saber que dentro da cascata da coagulação existem fatores, proteínas e existem mecanismos que são mecanismos que podem ser alterados geneticamente. Então, por exemplo, hoje até a menina veio me perguntar da hemofilia. Então, a hemofilia, ela é o quê? Uma alteração genética do quê? Da sua cascata da coagulação. Você não coagula. Então, por isso, você faz dosagens de todos os fatores envolvidos na coagulação. No caso, como que você vai ser predisposto a formar um tromboembolismo pulmonar? Justamente o contrário da hemofilia, uma hipercoagulabilidade, tá? Isso seria alterações da coagulação. Lesão endotelial. O que acontece? Lesão endotelial, ela pode ser predisposta, por exemplo, por um fluxo turbulento. A gente falou isso ontem. Então, qualquer coisa que gere uma lesão endotelial vai ativar o seu mecanismo de cascata de coagulação, porque lesionou e o seu corpo vai lá tampar essa lesão. Só que o que acontece? Se essa lesão não cicatriza de maneira correta, essa lesão endotelial permanece, tá? E a estasis? Estasis, eu já falei para vocês também. A estasis é quando o seu vaso ele não consegue fazer a vasomotilidade dele para esse sangue se mexer lá dentro. Então, entre aspas, é como se você tivesse o sangue parado ali naquele vaso sanguíneo, tá? E aí, gente, eu coloquei uma explicaçãozinha aí embaixo, bem simples, bem fácil de entender, tá? Do porquê que acontece o tal do efeito shunt ou shunt, ou como você quiser chamar. O que acontece? O trombo, ele acomete a artéria pulmonar e o fluxo sanguíneo não chega. Então, presta atenção. O trombo, já falei para vocês que o trombo para lá na artéria pulmonar, ele se desprende e vai lá. Aí, o que acontece? Aí, o ar, vamos lá, o coágulo tampou a sua artéria pulmonar, não está chegando sangue, mas você continua inspirando. Então, o ar chega, mas o sangue não chega. Então, a área do pulmão está mal perfundida. O que é perfusão? É o sangue chegar lá e perfundir, ou seja, irrigar aquela área, tá? Então, está mal perfundida, mas está bem ventilada. Por que está bem ventilada? Porque você continua inspirando, tá? Aí, o que acontece? Aumenta o espaço morto alveolar. Gente, eu não sei o que é espaço morto. Presta atenção no que tá a palavra aí. Alvéolo, morto. O que o alvéolo faz? Troca gasosa. Um morto faz alguma coisa? Não. Então, o espaço morto é o alvéolo que não faz a troca gasosa, tá? E se altera a relação ventilação-perfusão. Acabei de falar isso também. E isso tudo aí é efeito shunt, tá? Agora, fatores de risco. Isso aqui precisa saber, tá? Fatores de risco, não é que vocês precisam saber todos decorados, não. É você saber diferenciar o que é um adquirido de um hereditário. Igual eu falei para vocês, os hereditários, eles vão estar envolvidos com a cascata da coagulação. Todos esses fatores estão dentro da cascata da coagulação, tá? Então, mutação do fator 5 de Leiden. Esse fator 5 é um dos 12 fatores da coagulação. Deficiência de antitrombina 3. Essa antitrombina 3 vai estar envolvida lá na fibrinólise. Então, se você tem uma deficiência, você não faz fibrinólise. Deficiência da proteína C e ou da proteína S. Mutação do gene da protrombina, que também vai estar envolvido na fibrinólise. Adquiridos. Olha o tanto de fator adquirido. Tudo isso daí pode te dar fator de risco para tromboembolismo pulmonar, tá? Eu não vou ler todos, porque isso daí dá para vocês entenderem. O que eu vou falar para vocês? Eu não entendi por que síndrome nefrótica está envolvida aqui nos fatores de risco adquiridos. Lembra sempre, você com uma síndrome nefrótica, você elimina proteínas pela urina. E essas proteínas podem ser justamente as proteínas da coagulação, tá? Então, essa proteinúria da síndrome nefrótica é que justifica ela ser um fator de risco.
Aí as complicações e manifestações clínicas. Vamos lá. Coloquei junto porque se parecem e não tem por que estar separado. Então, os ácidos sem perfusão, eu já expliquei o que é perfusão, começam a produzir substâncias anti-inflamatórias que vão atuar nos neumocitos do tipo 2. Então, o que acontece? Seu ácido, ele está lá sem perfusão, ele está morrendo sem ar, sem oxigênio que vem do sangue. Não está vindo sangue, não está irrigando ele. Aí, o que acontece? Acontece que ele vai falar, uai, eu tenho que, então, chamar células anti-inflamatórias porque está acontecendo alguma coisa de errado aqui. Vão chegar essas células anti-inflamatórias lá, essas substâncias anti-inflamatórias, e vão lesionar esse alvéolo a nível de neumocito do tipo 2, que é quem produz o surfactante. Se eu não produzo o surfactante, o que acontece? Eu tenho um colapso desse alvéolo. E isso, a nível pulmonar, isso em um alvéolo, em outro, você vai colapsando muitos alvéolos e pode gerar atelectasia, tá? Então, além da atelectasia, o que é que você tem? Infarto pulmonar, hipertensão pulmonar, hipoxêmia. Por que eu coloquei hipocapnia aí entre parênteses? Hipocapnia vai ser nos casos extremamente graves, tá? Onde você tem uma hiperventilação e essa hiperventilação elimina muito CO2. Então, você tem hipocapnia. Capnia vem do CO2, tá? Falência e dilatação do ventrículo direito. Então, gente, caiu isso daí na prova também, tá? Eu vou ler para vocês a explicação que eu coloquei aqui do porquê. Então, o que acontece? Falência e dilatação do ventrículo direito. O que acontece? Esse ventrículo direito, ele não vence a pós-carga imposta pelo pulmão. Então, pensa comigo, tem um trombo lá na artéria pulmonar, certo? Para chegar o sangue no pulmão, esse sangue que chega no pulmão é do ventrículo direito. Então, vocês concordam comigo que na hora que esse ventrículo direito for ejetar o sangue, ele tem que passar para o pulmão pela artéria pulmonar. Só que essa artéria pulmonar está obstruída. E o seu ventrículo direito não consegue ter força suficiente para empurrar esse sangue. Então, por isso que acontece, por isso que ele não vence a pós-carga, porque essa pressão está muito grande. E aí, o que acontece? Ele não ejeta o sangue de maneira satisfatória e vai acumulando líquido ali. Esse acúmulo de líquido no ventrículo direito caracteriza a dilatação dele, tá? E isso se chama cor pulmonale. É isso que é cor pulmonale, tá? A consequência desse cor pulmonale aí, ela é redução do débito do ventrículo esquerdo. Então, assim, o problema de dilatação e de falência está no ventrículo direito. Só que, se não está chegando sangue no pulmão do ventrículo direito, vocês concordam comigo que não está saindo sangue do pulmão para vir para o ventrículo esquerdo. Por isso que diminui o débito do ventrículo esquerdo, tá? E aí, o que acontece? A distensão desse ventrículo direito vai fazer o quê? Distender o ventrículo direito, libero troponina e péptido natriurético, tá? BNP. B de bola, NP, tá? Então, é isso que acontece. Elevação de troponina e BNP. E aí, os sintomas. Os sintomas podem aparecer de forma súbita. Dor torácica, disneia, dor pleurítico, taquipneia, estertores, taquicardia. Presta atenção aqui, ó, palpitações. Lá na cardiopatia isquêmica, não existe palpitação, tá? Caiu uma questão dessa lá na prova também. Então, toma cuidado, porque às vezes o paciente mesmo fala que está com a palpitação lá na cardiopatia isquêmica, mas na verdade a palpitação ela é uma dor menos intensa do que a angina. Por isso que não é palpitação, não é porque não existe, é porque a palpitação ela é um pouco mais leve, mais discreta do que uma angina. Por isso que é a diferença, tá? Não se confundam. Aí a classificação, gente, a classificação do TEP, né? Pode ser de acordo. Vocês ignoram essas palavrinhas que eu escrevi errado aí, viu? Depois vocês consertam. Pode ser de acordo com o tempo ou de acordo com a hemodinâmica. Hemodinâmica que ele quer dizer aí é a gravidade do paciente, tá? Pode ser aguda ou crônica.
Aguda, quando se resolve em até 3 meses, e crônica, quando não se resolve em até 3 meses, demora mais. Esse resolve com o uso de anticoagulante, não é sozinho, não. Você não vai deixar o paciente lá com obstrução, a Deus dará. E a hemodinâmica, isso aqui que ele falou que ia cobrar. Massivo, submassivo e não massivo. Está escrito aí o que é cada um e está escrito aí a condição em que cada um se encontra, tá? Lembra que hipotensão é característica de gravidade, tá? E os exames complementares e o diagnóstico. Todos esses exames que estão aí em ordem de padrão ouro, vamos dizer. Então, qual que é o exame padrão ouro para TEP, angiografia pulmonar? Só que você não tem angiografia pulmonar em todo lugar e é um exame muito caro, assim como a angiografia pulmonar por TC. Ela é menos cara, mas ainda assim é difícil. Dedímero. Eu vou decorar o que é dedímero. Dedímero é uma fração que existe da degradação da fibrina. Então, vamos lá. Vocês concordam comigo que se o dedímero ele é um produto da degradação da fibrina, se eu não tenho degradação da fibrina, que é o que acontece quando você tem uma hipercoagulabilidade, você vai ter uma redução desse dedímero, porque você não está degradando a fibrina. Isso é dedímero, tá? Aí, ecocardiografia para prognóstico. Então, pelo amor de Deus, se ele te pedir qual o exame diagnóstico de TEP e você colocar ecocardiograma, tá errado. É para prognóstico isso daí, tá? Raio-X, e aí no raio-X, gente, eu não coloquei aí porque eu acho que ele não vai cobrar. Mas no raio-X você encontra alguns padrões, como por exemplo, a corcova de Hampton. Vou escrever aqui, se eu conseguir achar o negocinho. Tá aqui. Hampton, H-A-M-P-T-O-N, Hampton. Essa corcova, ela indica infarto pulmonar, tá? Corcova de Hampton indica infarto pulmonar. Você pode também detectar pelo raio-X a dilatação das artérias pulmonares. Pensa bem, presta atenção. Agora você precisa entender o porquê. Tá lá obstruída a sua artéria pulmonar, certo? Ou seja, seu pulmão está ficando sem sangue. A reação dessa artéria é liberar vasodilatador para aumentar e poder ver se chega sangue assim, tá? Por isso que você tem no raio-X, você pode ter, na verdade, não é porque você tem, você pode ter dilatação das artérias pulmonares. E você também pode ter região com pouca vascularização. Beleza? Aí, gasometria não precisa nem explicar, né, gente? Gasometria também tem que pedir. Troponina, BNP também já expliquei, por causa do corpo pulmonar, tá? Não é por causa do pulmão que vai liberar isso daí, é a consequência, tá? E esse diagnóstico pelo score de Wells, não sei como é que alguém chama, mas eu falo Wells. O que acontece? É uma loucura, é muita coisa, muita coisa. Eu só coloquei aqui para vocês saberem que existe esse nome e muito dificilmente ele vai perguntar isso daí, tá? Então, assim, ele até falou na aula que ele ia cobrar até exames complementares, ele nem falou diagnóstico. Então, assim, porque o diagnóstico do TEP leva em conta esse bendito desse score aí, e é muita coisa. E, peraí, só um pouquinho, deixa eu sair daqui para poder ver vocês. Pode falar. Só pra, eu não sei se você mencionou que eu cheguei um pouco atrasado, meu notebook tinha dado um derrete. Você falou sobre nos achados do eletrocardiograma. Então, eu não falei porque, como ele não vai cobrar isso daí, é muito complicado de poder explicar. Tipo, taquicardia sinusal, onda S profunda em D1, presente onda Q em D3. Tipo assim. Porque. Mas se ele perguntar, se vê essas palavras, S5Q3, T3, é padrão de corpo pulmonar. Ele pode colocar isso. Então, Kevin, eu acho que ele não vai cobrar isso daí, por quê?
Porque, primeiro, que ele nem deu. Segundo, que isso daí eu peguei até da Sanar, do Sanarflix. Mas, assim, de qualquer maneira, se alguém quiser saber o padrão de eletrocardiograma do TEP, pergunta para mim depois que eu mando o que está aqui no meu caderno, porque realmente é bem chatinho e dificilmente eu acho que ele vai cobrar um padrão tão específico de eletro, tá? Então, assim, vocês viram que a aula de hoje é super, eu acho, né? Eu acho, assim, tranquila, no sentido de que tudo faz um pouco mais de sentido na cabeça, né? A gente terminou o conteúdo, graças a Deus, e, assim, se tiverem alguma dúvida e não tiver nas aulas, vocês me perguntam, tá? Mas é isso. Alguém tem alguma dúvida até agora? Posso fazer só um comentário? Pode, claro. Quando ele colocou aquela atividade do TEP lá no Google Classroom, eu coloquei como diagnóstico o dímero D, porque é o que está no livro, né? Coloquei outras coisas e o dímero D. Aí ele perguntou por que o dímero D tem um valor diagnóstico limitado. Daí eu coloquei lá que é por causa da fibrina, não sei o que lá, daí, tipo, a fibrina pode estar aumentada em câncer, em inflamação, blá, 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 outras coisas, né? E daí, tipo, todas as outras respostas ele não falou nada, e daí ele me deu 4 de 5. Então eu acho que ele não considerou o dímero como, tipo, um bom diagnóstico, sabe? Então se amanhã ele perguntar, Você fica eu não vou tranquilo. botar isso não. Ele dá 4 de 5 para as pessoas, porque ele não pode dar 5 para todo mundo, tá? Fica tranquilo. E, assim, se você colocou só o dedímero, lógico, não dá, mas eu acho que você pôs os outros também, né? Coloquei os outros também. Então, ele só tava. Ele não pode dar 5 para todo mundo, porque, assim, dedímero sim, é o fator relativo à degradação da fibrina, sim, só que não é exatamente específico para tipo assim, ele pode estar alterado em outras doenças, por isso você não pode dizer só dedímero, né? Então, assim, se ele perguntar, exames de diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, exceto, você não pode dizer que dedímero é o exceto, entendeu? O dedímero faz parte. Entendi. Oi. Calma aí, o trombo não é no ventrículo, tá? O trombo, ele é na artéria pulmonar, tá? Ele é na artéria pulmonar. Então, o que que acontece? A gente tem... não vou ter como desenhar aqui, mas imagina aí. Imagina aqui comigo. O ventrículo direito, ele tem que ejetar o sangue dele para ir pelas artérias pulmonares para o pulmão. E aí, a obstrução está em uma dessas artérias pulmonares. Aí, o que que acontece? Acontece que você, com essa obstrução, o ventrículo direito não tem força suficiente para fazer esse sangue ir, entendeu? É como se ele não conseguisse vencer a obstrução. E aí esse sangue fica acumulado ali no ventrículo direito, entendeu? Por isso que distende as paredes do ventrículo direito. E aí é uma cascata. Pensa assim, saiu do coração o sangue, foi para o pulmão. Do pulmão vem para o ventrículo esquerdo. Só que esse caminho de ida do sangue para o pulmão está comprometido. Então, menos sangue sai do pulmão para vir para o ventrículo esquerdo. E o que o ventrículo esquerdo faz? Ejeta sangue para o corpo e isso se chama débito cardíaco. Então, consequentemente, você tem o débito cardíaco diminuído. Então, assim, existe uma relação entre ventrículo direito e esquerdo, só que é uma relação indireta. Passa pelo pulmão antes de ser uma relação entre eles mesmo. Beleza? Giovana? Oi. Quanto à questão do dedímero, olha isso aqui. O exame de dedímero, ele não deve ser pedido para fechar diagnóstico mesmo de TEP. Eu vou ler o parágrafo aqui. Dedímero de variável sensibilidade e especificidade. Um dedímero positivo significa apenas que um tromboembolismo pulmonar são diagnósticos possíveis, mas, sob forma nenhuma, são provas definitivas. Da mesma forma, um dedímero negativo também possa sugerir uma ausência de tromboembolismo. O exame não deve ser pedido no contexto de uma autossuspeita clínica.
Em vez disso, deve seguir diretamente para exames de imagem. Então, o dedímero é um exame que vai ser auxiliar para fechar um diagnóstico junto com os exames de imagem. Eu acho que é por causa disso que ele pode não ter... É claro, que o negócio lá do 4 é isso mesmo. Eu respondi o que ele pediu e ele me deu 4. Enfim, Mas, Kevin, é exatamente isso que você falou. E você falou uma palavra bem chave aí, auxiliar, né? Diagnóstico auxiliar e diagnóstico complementar. Pensa nessa palavra, complementar. Você sempre tem que saber. Seria um complementário, né, Giovana? Oi? Seria um exame complementar para diagnóstico. Tipo assim, vamos dizer, no exame de imagem não ficou muito claro, ou ficou e você quer pedir para complementar a sua documentação de diagnóstico, enfim. Isso daí é conduta médica. Tanto que o dedímero, se ele fosse protocolo, era uma coisa, mas ele não é. É opção. Você não precisa pedir dedímero, né? É uma das opções. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? A gente tem 5 minutos. Obrigada, Gi. Boa prova para nós amanhã. Boa prova para nós amanhã.